Bem, Hebreus capítulo 12, abra sua Bíblia lá. Hebreus capítulo 12. Olha o que diz a palavra do Senhor nos versos 1 e 2. Aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim: portanto também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém, amigo? Que Deus nos abençoe diante da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? O tema dessa palavra é desembaraçados para influenciar. Desembaraçados para influenciar. Desembaraçados para influenciar. Veja que no começo do verso 1, a palavra de Deus diz que nós, que estamos rodeados por tantas testemunhas, devemos nos desembaraçar. Também nós que estamos rodeados de tantas testemunhas, quem são as testemunhas? A nuvem de testemunhas que nos rodeia. Ele está se referindo aos personagens do passado, da época quando ele escreveu, a partir da época quando ele escreveu esse texto, muitas pessoas que no passado haviam servido a Deus com fé, servido a Deus com fidelidade. Ele faz uma relação dessas pessoas no capítulo anterior, pessoas que são heróis da fé, que viveram firmes na fé toda a vida. Essas pessoas são uma bênção para nós, uma inspiração para nós. Irmãos, é difícil ser cristão? É difícil ser fiel? Bem, graças a Deus que o cristianismo não nasceu ontem. Graças a Deus que o cristianismo não é uma invenção da nossa geração. Nós não estamos numa religião que foi fundada ontem ou antes de ontem. Nós estamos num projeto de Deus que tem milhares de anos. Então, se quando a palavra foi escrita, essa palavra foi escrita, ele dizia, nós temos uma grande nuvem de testemunhas para nos incentivar, quanto mais nós. Porque desde que esse texto foi escrito, já se passaram mais 2000 anos. Então ele fala de testemunhas de 2000 anos antes. Pois nós somamos mais 2000 anos. Quanta gente, quantas testemunhas nós temos para nos inspirar a também viver a nossa vida com fé. Sim ou não? Essa semana que passou, todos, eu penso que você não é uma exceção, todos ficaram sabendo que o pastor mais famoso do mundo, o pastor evangélico mais famoso do mundo faleceu. E o pastor da Igreja Batista, mas que toda a igreja mundial, todas as igrejas do mundo conhecem aquele pastor. E fez um ministério lindo. Os presidentes dos Estados Unidos, todos os presidentes das últimas décadas, respeitavam aquele homem com muito respeito. A palavra daquele pastor sempre muito respeitada, sempre muito acatada. Um homem de honra. Aquele pastor que morreu semana passada, Billy Graham, ele pregou em mais de uma centena de países. Falam em 180 países. 180 países. Aquele homem pregou no Maracanã lotado. Irmãos,
Você imagina a Igreja Batista brasileira fazendo um culto no Maracanã com 200 mil pessoas? Pois é isso que consta. Eu não estava lá, mas os pais da Valéria foram de São Paulo para lá. A Igreja Batista Vida Nova foi para o Maracanã, sabia? A Igreja Batista Vida Nova locou um ônibus e foi para o Rio de Janeiro em 1974 e participou de um culto com 200 mil pessoas. Meu Deus do céu, que fenômeno! A nossa igreja esteve lá. E Plínio ainda me contava que eles dormiram no seminário onde eu estudei. Arrumaram vaga lá para dormir, para poder depois voltar para cá. Que pessoa abençoada. E morrer com 99 anos de uma forma, deixando um testemunho. Pois o autor aos Hebreus diz, você não é o primeiro a quem Deus deu uma revelação, nós somos herdeiros de um legado que tem milhares de anos, 4.000 anos, se você contar Abraão como número 1. Então nós temos muitas testemunhas para nos incentivar, sim ou não? Se nós fôssemos uma igreja que nem a romana, a gente ia canonizar. A gente ia canonizar esse pastor. Ia canonizar o pastor. Agora há pouco eu estava numa igreja católica. Agora, antes de vir para cá. Você acredita? Eu entrei numa igreja católica. Sozinho, só tinha eu lá. Porque eu estava esperando a Valéria fazer uma visita no hospital. E comecei a dar uma olhada naquela pequenina igreja católica antiga. E aí vi, tem muitos santos lá, muitos. A igreja, o tamanho desse altar aqui é um pouco maior e para todo lado tem santo, estátuas, santos. E nos pedidos de oração tem fala de uma beata. Eles beatificam, tem os santos e tem os beatos. E como eu vi a carinha da beata lá no formulário e o nomezinho dela, eu aproveitei que estava esperando minha esposa fazer a visita e fui pesquisar na Wikipedia quem era aquela beata. E vi que foi uma menina que morreu com 12 anos de idade. E que fez uma oração. Fez uma oração para Deus. Eu me entrego para morrer se o Senhor salvar minha mãe. Isso é cara de estranheza. Me mata para salvar minha mãe, porque a mãe dela era meio pecadora. Meio pecador. Tem alguém aqui que seja meio pecador? Ela é pecadora. E aí a menina adoeceu e... uma história... Bem, a menina é beata por causa de... Meu Deus, que estranho, que estranho. Mas se nós fôssemos católicos, a gente ia pegar um homem desse e fazer... E começar a prestar veneração. Não é isso porque a gente não segue essas tradições. Seguimos os princípios bíblicos. Não precisa venerar quem morreu, não pode orar para quem morreu, mas você pode se inspirar. O texto bíblico diz, nós temos tanta gente do passado para a gente se inspirar, a ser fiel, a ser fiel, a ser fiel, sim ou não? Tanta gente do passado a se inspirar para a gente ser fiel, tanta gente, amém ou não amém? Bem, você não tem motivo para continuar embaraçado. A Bíblia diz aqui que nós temos que correr. Deus quer que a gente corra. Aliás, dia 25 de março vai ser um mês tremendo, porque nós vamos, inclusive é o mês do aniversário da nossa igreja, 31 de março vai ser um dia histórico. Pode se preparar, prepara seu smoking,
para o dia 31 de março, prepara, economiza cabeleireiro, guarda para o dia 31 de março, entendeu? Guarda um pouco de perfume para o dia 31 de março, economiza até banho para o dia 31 de março, porque é o aniversário da igreja, ok? Vai ser muito especial. E 25 de março é o dia da gente ir para a rua, para a gente fazer aquela corrida, caminhada, sim ou não? É o desafio que eu vou humilhar certa pessoa que ousou dizer que ganha de mim correndo de costas. Como é que pode? É muita prepotência dizer que ganha de mim correndo de costas. Pois a Bíblia diz: os humilhados. Então, vou montar um esquema aí. Alguém vai abraçar meu adversário e só vai soltar quando eu tiver 500 metros na frente. Mas dia 25 de março, você se prepare para a gente poder correr juntos. E vai ser muito especial, vai ser muito lindo. Nós vamos juntar toda a nossa igreja e o povo das outras igrejas conclamados também. E vamos fazer uma grande festa lá no parque mais importante da nossa cidade. Vamos ter um trio elétrico, vamos ter uma celebração, vamos ter louvor. Vai ser uma festa linda que nós vamos fazer dia 25 de março. Amém, amigo? É muito mais do que uma corrida. É um testemunho. Mas a Bíblia diz que você precisa correr. E ninguém consegue correr se está embaraçado. Você precisa correr, desembarace a sua vida, porque Deus quer usar você. Olha para o irmão que está lá e diga: desembarace a sua vida, porque Deus quer usar você. O que está prendendo você? O que está segurando você? Veja que o texto diz assim, que você deve se desembaraçar de tudo que atrapalha. Diga: desembaraçar de tudo que me atrapalha. Note que o texto não está falando de pecado. Ele está dizendo de tudo que te atrapalha. Desembarace-se de tudo que te atrapalha. Ainda não é pecado. Depois ele vai falar do pecado. O que te atrapalha de correr para Deus? Se hoje você está travado, se hoje você não está avançando, se você não está crescendo, se você está estagnado, se você está caído, se você está preso, por que você está assim? Você vai dizer: não, eu não estou em pecado. Sim, por isso que o texto bíblico não está falando ainda de pecado. Desembarace a sua vida de tudo que te atrapalha. O que é que te atrapalha de correr? O que não está deixando você ser uma bênção? O que não está deixando você desenvolver a sua vida com Deus? O que te atrapalha? Irmãos, houve um outro pastor muito top, que eu gostava muito, que faleceu, mas faleceu em 2011. Ele faleceu com 79 anos, ia fazer 80 anos no mês seguinte, que era David Wilkerson. Quem ouviu falar desse pastor alguma vez? David Wilkerson, ele começou a ficar famoso por causa de um trabalho com pessoas viciadas em drogas. Ele ganhou uma pessoa de uma gangue em Nova York, chamada Nick Cruz. Virou livro, virou filme. A Cruz e o Punhal. Quem já leu esse livro, A Cruz e o Punhal? Sim, nos anos 80, todos os meninos, todos os jovens da igreja liam. Foge, Nick, Foge, A Cruz e o Punhal. Livros que David Wilkerson escreveu contando de como Deus abriu as portas de um ministério dele junto à juventude drogada. Ele é o fundador, ele quem fundou o Desafio Jovem nos Estados Unidos. O projeto Desafio Jovem. E ele abriu uma igreja na Times Square, em Nova York. A gente que já foi em Nova York devia ter ido na igreja que David Wilkerson foi pastor até morrer, na Times Square. Quando você for a Nova York nas suas próximas férias, você visite lá a igreja, por favor, porque o pastor que fundou aquela igreja foi muito ilustre. Mas olha que interessante.
Esse pastor pregou um sermão há anos atrás que eu nunca mais esqueci. Tem sermões que a gente ouve e que marcam a vida da gente, sim ou não? Porque nos abençoou. E o sermão que David Wilkerson pregou lá na igreja dele, no centro de Manhattan, no centro de Nova York, nos Estados Unidos, era intitulado Coisas Boas que não deixam as pessoas entrar nos céus. Coisas boas que não deixam as pessoas entrar no céu. Veja que o texto bíblico de Hebreus 12, não foi esse texto que Wilkerson usou, mas veja que esse texto diz, não fala de coisa ruim. O que te atrapalha não é exatamente coisa ruim. O que impede você de ser uma bênção, o que impede você de correr, o que impede você de avançar, o que impede você de ser uma pessoa usada por Deus, não é exatamente uma coisa ruim. Pode não ser uma coisa ruim, há coisas boas que inclusive prendem as pessoas e não deixam elas entrar nos céus. E esse sermão de David Wilkerson usou o texto de Mateus 24:36, que Jesus fala do dilúvio. Em Mateus 24:36, Jesus Cristo está falando do dilúvio, e olha só o que Jesus fala. Esse dia, entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. 37, como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida, comendo, bebendo, casando-se, oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca, e as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Me mostre nesse texto, disse o pregador que eu citei, o que tem de errado aqui nesse texto? O que as pessoas faziam de errado? Jesus disse, elas estavam comendo, comer é errado? Comer é pecado? Geralmente não, depende. Comendo, bebendo, beber é pecado? Não exatamente. Casando, casar é pecado? Não. Pedindo em casamento? E as coisas foram acontecendo. Noé levou 120 anos para fazer aquela arca, calcula-se. E até o dia que ele entrou na arca, e Deus fechou a arca por fora, e veio a torrente, e levou todas as pessoas, e morreram as pessoas. E morreram por quê? Porque estavam ocupados demais para buscar a Deus. Ocupados demais para pensar em Deus, ocupados demais para se envolver com Deus. Então o texto lá de Hebreus 12, verso 1, diz, você pode estar embaraçado com coisas que não são exatamente pecado, mas está deixando você ocupado demais para você buscar a Deus. Então, para você poder correr e ser uma bênção, e ser uma pessoa usada por Deus, você tem que se desembaraçar do que está te atrapalhando. Pode ser muito bom o que você faz, trabalhar é bom sim, ter família é bom sim, se divertir é bom sim, mas você quando deixa essas coisas te prenderem e te privarem de Deus, você está fazendo uma coisa muito errada. Sim ou não? Quem está entendendo? Coisas boas podem tirar você do céu. Mas eu não faço nada de errado, você vai dizer. Mas eu não faço nada de errado, eu só trabalho, minha vida é só trabalhar. Minha vida é só cuidar da minha casa, minha vida é só ficar junto da minha família. Mas se essas coisas tiram você do foco de Deus e privam você de buscar Deus, são exatamente as coisas boas que não deixam você entrar no céu. Você é bom. Tinha uma senhora que eu conheço, que Deus a abençoe, que ela falou de mim um dia, eu fiquei sabendo, ele é um homem bom, humilde. Um homem bom, humilde. Pois você é um homem bom, humilde.
Só faz coisa boa, mas não busca Deus, meu Deus do céu. Não, eu trabalho demais, eu me preocupo demais, eu cuido demais, eu sou responsável demais, mas não busca Deus. Então essas coisas boas estão prendendo você, estão te embaraçando, e você não consegue buscar a Deus, não consegue servir a Deus, não consegue entender as coisas de Deus, não consegue ter comunhão com Deus, não consegue, sei lá como é que você chegou aqui hoje. Provavelmente você é tão embaraçado que alguém teve que trazer você, quase arrastando para cá. Talvez você que está ouvindo esse sermão aí pela internet, você está ouvindo aí num contexto de ter encontrado uma brechinha, e já com um monte de coisa para fazer, não tem tempo de buscar a Deus. Agora, vale a pena você se envolver num monte de coisa que tira você da comunhão com Deus? Por isso que Deus colocou lá no passado mandamento: você tem que parar e fazer Shabá. O Shabá é para disciplinar. Você pode ser muito ocupado, mas vai ter que dar um jeito de desocupar-se pelo menos no dia do Shabá. Porque se fizer alguma coisa no dia de me buscar, está pecando. Em Cristo Jesus a gente não é obrigado a fazer Shabá, mas pelo amor de Deus, não se deixe embaraçar por nada nem por ninguém. Por nada nem por ninguém. Não se deixe embaraçar. Deus é Deus, sim ou não? Ora comigo, diga: Senhor Deus, se eu estou embaraçado com alguma coisa que está me atrapalhando de me envolver com o Senhor, de crescer na fé, de servir o Senhor, me ajuda a me desembaraçar, a me livrar de tudo que me atrapalha. Que nesse culto ainda o Senhor abra o meu entendimento e me ajude a me desembaraçar, porque eu quero servir o Senhor, eu quero correr e servir o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amigos? Se é verdade isso, dá um aplauso lindo para o Senhor. O que está embaraçando você? Atrapalhando você? Há um texto em Gálatas, capítulo 1, onde o apóstolo Paulo, ele diz assim, capítulo 1, verso 4, aos Gálatas: Jesus se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual perverso sistema mundial. Eu estou usando a Bíblia King James atualizada, nesses textos que eu estou lendo. Ele nos resgatou deste perverso sistema mundial. Cuidado, Jesus Cristo não quer você mantido nesse perverso sistema mundial, essa maneira perversa que o mundo tenta implementar nas nossas vidas. Se você se deixa levar pelo mundo, você passa a não ter mais tempo para buscar Deus. Jesus Cristo nos resgatou disso. Nós estamos no mundo, mas não podemos nos deixar embaraçar nem prender por esse perverso sistema mundial. Sim ou não? Isso age na atmosfera do mundo, age na cultura do mundo, age nas mentes do mundo. Se você olhar Gálatas 1,6, Paulo diz assim para os crentes da Galácia: eu estou chocado que vocês tenham se desviado tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Que na verdade, diz o verso 7, não é evangelho. Você sabe que é normal as pessoas do mundo dizerem assim: eu sirvo a Deus do meu jeito. Eu não quero ir para a igreja nenhuma e não quero ouvir pastor nenhum. Eu quero seguir o meu coração. Isso é até aplaudido pelo mundo. O sistema perverso do mundo faz questão de denegrir o projeto de Deus chamado igreja e o evangelho que se prega na igreja. Paulo fala: eu estou chocado que vocês deixaram esse sistema perverso influenciar vocês, e agora vocês estão seguindo um outro evangelho que não é evangelho.
Aí ele diz assim: o que acontece, verso 7, é que algumas pessoas estão confundindo vocês. Cuidado, porque há pessoas nesse mundo perverso que podem servir para confundir. E essas pessoas, se tiverem acesso, se você deixar essas pessoas serem mentores, deixar elas acessarem a sua cabeça, a sua mente, o seu pensamento, vão prender você. Paulo diz aos Gálatas: eu estou chocado. Você sabe que quando o apóstolo Paulo se tornou missionário, e ele foi enviado pela igreja de Jerusalém, com autorização para poder pregar aos gentios, a Galácia foi o campo missionário dele. E ele abriu igrejas lá. Depois ele volta numa segunda ocasião para fazer a segunda viagem. E ele encontra aqueles crentes que ele tinha ganho, confusos, desviados, tudo preso. Por quê? Porque tinham permitido que gente estranha confundisse a mente deles. Coisas e pessoas estranhas, pessoas com seus pensamentos, com as suas opiniões. Se você deixar, essas pessoas atravessam o seu relacionamento com Deus e te pervertem. Pessoas que estão servindo o sistema perverso do mundo e que o mundo lhes dá credibilidade e honra. São professores, são doutores, são reconhecidos como mestres, mas que têm como prazer perverter as mentes das pessoas, para que não sirvam a Deus. O apóstolo Paulo diz para os Gálatas: eu estou chocado que vocês tenham deixado esse tipo de gente confundir vocês. E se você olhar o capítulo 3, verso 1, olha a linguagem que ele usa. Olha a linguagem que o apóstolo Paulo usa para dizer o que tinha acontecido com os crentes daquela região, chamada Galácia. Ó insensatos Gálatas, quem os enfeitiçou? Diga: enfeitiçou. Sim, cuidado, pelo amor de Deus. Você precisa correr, você precisa crescer. Deus quer usar a sua vida, mas você pode se embaraçar e você pode viver essa síndrome horrível de no mundo ser enfeitiçado. Que Deus te ajude a ficar firme no Senhor e a não deixar que ninguém roube o que você tem de mais precioso, que é a sua fé e a sua comunhão com Deus. Irmãos, o que você tem de mais valioso? É a sua fé, a sua comunhão com Deus. Você é filho de Deus, você é servo de Deus, e Deus tem uma caminhada para você. Jesus é o caminho, você tem que percorrer esse caminho. Jesus é a verdade, Jesus é a vida, você tem que percorrer esse caminho. Se você deixar, coisas e pessoas vão embaraçar você. E está cheio de crente caído, desistido, porque está embaraçado, com argumento ruim na boca. Quando você é enfeitiçado do jeito que Gálatas fala, você passa a ter argumento ruim na boca, confusão na mente. Que Deus nos livre disso, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Põe a mão no seu coração, diga: meu Deus, eu rejeito na minha vida todo tipo de embaraço, toda confusão maligna. Eu peço ao Senhor, unja a minha mente, limpa o meu coração, porque eu quero te servir de todo o meu coração. Eu não quero nenhum tipo de embaraço. Eu não quero ser vítima de nenhum tipo de feitiçaria, nem de encantamento na minha vida, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Olha para o irmão que está do seu lado e diga: irmão, você é uma bênção, e você vai correr, e ninguém vai te barrar. Você está livre de todo encantamento, teus olhos estão sendo abertos. Hoje Deus está te renovando para você correr
em nome de Jesus. Amém, amigo? Graças a Deus. Pode dar um aplauso lindo. Então o texto lá de Hebreus 12 fala assim: liberte-se de todo embaraço. Liberte-se de tudo que te embaraça. Não exatamente coisas ruins. Tudo que te embaraça e te impede de correr no caminho que Deus tem para nós. Mas aí, se você continua vendo o texto, olha que interessante. Aí, depois de falar das coisas que nos embaraçam, ele diz: e do pecado que tão de perto nos rodeia ou que nos envolve. No texto que eu estou usando, na Bíblia que eu estou usando, diz: e do pecado que nos envolve. Diga: e do pecado que nos envolve. Pecado é uma coisa terrível, porque se a gente não vigia, o pecado nos envolve. Quando o pecado, e agora ele fala de pecado, como você vai poder correr se você está preso pelo pecado? O pecado envolve, cega você. Quando você está em pecado, você só vai perceber quando você está caído, na fase do sofrimento. O pecado envolve, seduz. Há um texto na Bíblia que explica o pecado, usando uma linguagem interessante, de gravidez e aborto. É Tiago, que diz como é que funciona quando o pecado, até o pecado dominar a vida de uma pessoa. Tiago 1,14 diz assim: cada um é tentado pelo próprio mau desejo. Diga: mau desejo. Irmãos, foi Martinho Lutero quem disse que você não consegue impedir um pássaro de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer ninho na sua cabeça. O pássaro voar sobre a cabeça são os maus pensamentos, os maus desejos. Quem aqui essa semana teve um mau pensamento? Nem levanta a mão, pelo amor de Deus. Mas como maus pensamentos, você não pode impedir um pássaro de voar sobre a sua cabeça, mas você pode cuidar dele não fazer ninho sobre a sua cabeça. Em Tiago 1,14 diz: cada um é tentado pelo mau pensamento, o mau desejo. Nós somos tentados e maus pensamentos surgem. Sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, diga: concebido. Olha o que acontece. É um mau desejo. O pássaro está voando sobre a sua cabeça. Você precisa cuidar dele não se aninhar. Mas se você deixa, esse pássaro vem sobre a sua cabeça e estabelece um ninho sobre a sua cabeça. Então, o mau desejo, quando você não espanta, ele se torna um plano. E aí Tiago diz: você concebe do pecado. Sabe quando uma pessoa está grávida, o seu bebê vai nascer, mas você está alimentando ele dentro do seu ventre? Primeiro você tem vontade de ter um filho. Depois o filho está dentro da sua barriga. E você vai nutrindo ele até que ele nasce na hora certa. Tiago usa essa linguagem. O mau desejo, que tem que ser espantado. Show, pássaro agourento. Show, urubu. Mas de repente você vacila. E o pensamento não é resistido. E ele vira um plano que está concebido dentro de você. E aquilo vai tomando conta de você. E de repente você concebe, você dá à luz, ou você pratica. E aí o texto de Tiago diz assim: esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado.
E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Diga misericórdia. Pois é capaz de alguém estar aqui hoje grávido de um pecado, absorto, envolvido, tomado por esse pecado. E se você está com esse plano pecaminoso dentro de você, isso está dominando sua mente, você está convicto, está determinado, há um plano, há um projeto, e errado está quem denuncia seu pecado. Se esse pecado está dentro de você, é um alien, o oitavo passageiro. Tem um alien aí dentro de você, horrível. Olha para a barriga do irmão aí e diz: acho que tem 2, irmão. Do jeito que você está, acho que são gêmeos esse alien. Desculpa. Falaram isso pro Calixto, foi? Não, no Calixto. Hein, amigo? Pelo amor de Deus. O texto diz como é que você quer correr e ser uma bênção, como é que você quer avançar se você está aí com o pecado, um plano maligno sendo gestado dentro de você. Você está dominado pelo pecado. E esse pecado vai ser consumado e você vai para uma rota de morte. E se você procurar aí pelo mundo, tem milhares e milhares e milhares de crentes que deveriam estar correndo para Deus e estão vivendo como mortos, como zumbis na terra. Irmãos, as pessoas mais miseráveis do planeta Terra são as pessoas crentes que agora são dominadas pelo pecado. Porque eles perderam a riqueza de ter comunhão com Deus e hoje vivem comendo o pão que o diabo faz questão de amassar com os pés e cuspir. Porque o pecado entrou na mente e foi gestado e foi concebido. E agora não correm mais para Deus. Estão vivendo na miséria. Pois a palavra do Senhor alerta. Você tem os testemunhos. Você tem a nuvem de testemunhas para te ajudar a se inspirar e a cumprir a sua vida servindo a Deus. Como Billy Graham, como David Wilkerson, como Abraão e tantos outros que já passaram. Não deixe nada te embaraçar e resista ao pecado. Amém ou não amém? Agora eu quero, para terminar essa palavra, falar de um exemplo que na Bíblia nós temos. Se você puder, vá na sua Bíblia em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 5. A gente usou essa história na célula, quinta-feira, foi demais. A célula lá em casa foi uma bênção. 2 Reis, essa semana não vai ter, porque tem congresso aqui. A nossa célula. 2 Reis, capítulo 5, verso 19. Irmãos, de 19 em diante. Irmãos, Naamã era de que país mesmo? Da Síria. E ele era general do exército da Síria. Mas ele tinha lepra. E ele tinha na casa dele uma escrava israelita. E a escrava disse para a mulher de Naamã: na minha terra existe cura para a lepra. Naamã pegou aquela palavra como uma esperança. E ele decide ir para Israel. E a Bíblia diz que ele pega camelos e carrega de presentes e vai para Israel. Primeiro ele vai para o rei. O rei fica horrorizado, porque o rei de Israel nem crente não era. E acha que aquilo seria pretexto para ter guerra. Mas o profeta Eliseu, porque Deus o revela, ele manda chamar Naamã até o seu arraial. Quando chega no arraial, Eliseu não é polido com o sírio, ele não vai receber, ele manda só um recado. O general sírio fica ofendido, porque o profeta de Israel não foi recebê-lo, só mandou um recado. E o recado foi:
vá se banhar 7 vezes no Rio Jordão, e você será curado. O leproso da Síria, o general, fica muito ofendido e está a fim de ir embora, e seria horrível ele ir embora, porque ele sairia muito ofendido com Israel. Mas uma pessoa sábia que estava com ele diz a ele: que custa, você veio de lá aqui, que custa tomar os banhos que o profeta, piorar você não vai piorar. E lepra não tinha como ser curada, então por que não? Naamã vai e toma os 7 banhos, e não é que ele é curado completamente, a Bíblia diz que ele fica com a pele como de um menino. Bem, irmãos, o homem fica tão tomado de fé agora em Deus, que ele diz, aí o profeta aparece para ele, e ele diz para o profeta: daqui para frente o meu Deus é o Deus de Israel, e eu não tenho outro Deus, eu só vou adorar o Deus de Israel. Inclusive ele pede para o profeta Eliseu: eu quero 2 mulas, eu tenho 2 mulas, eu quero carregar essas 2 mulas com terra de Israel, porque eu quero adorar o Deus de Israel em cima da terra de Israel, eu quero levar Israel comigo. E inclusive diz: olha, eu quero já dizer que quando eu vou ser obrigado a entrar no templo do Deus do meu rei, porque eu sou obrigado, eu sou militar, mas eu quero dizer que se eu tiver que entrar lá, não vai ser porque eu creio, é por força do meu ofício, porque o meu Deus é o Deus de Israel, ok? E ele sai então feliz, restaurado. Ah, detalhe, o profeta de Deus não quis receber nenhum presente, nada. E ele volta então com os camelos, com os presentes, e está voltando para Damasco, mais ou menos 400 quilômetros de distância de onde ele estava. Irmãos, Eliseu tinha um discípulo chamava Geazi. Geazi, discípulo do profeta número 1 de Israel. Quando ele vê aquele general com aqueles camelos no plural, carregados de presentes, indo embora, ele acha aquilo um desperdício. O homem veio a fim de dar uma oferta muito grande, e o profeta não faz ofertório naquele culto. O homem trouxe oferta, trouxe camelos carregados de oferta, e o profeta naquele culto não tira oferta. Geazi fica inconformado. E olha no verso 20. Que coisa terrível. No verso 20, ele fala para ele mesmo: juro pelo nome do Senhor que eu correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Juro pelo nome do Senhor que eu correrei atrás dele para ver se eu ganho alguma coisa. Veja, o homem era discípulo, o homem era crente, o homem era da escola dos profetas. Você sabe que Eliseu, antes de ser o profeta, ele foi discípulo de Elias. Eliseu fez o que Geazi fazia durante 7 anos. Eliseu foi chamado por um rei de Israel como aquele que jogava água para Elias lavar as mãos. Ele fez o papel de Geazi durante 7 anos. Antes de ser da primeira geração, ele era da segunda durante 7 anos. Mas Geazi, que tinha uma função de honra, que poderia ter sido um grande profeta em Israel, por que não? Ele diz: eu juro pelo nome do Senhor que eu não vou perder essa chance, eu vou me dar bem. Então veja, pelo amor de Deus, ele vai correr na direção errada, ele vai correr para o pecado, ele vai correr para a maldição. Só que a linguagem dele nesse verso 20 é a linguagem de crente. Juro pelo nome do Senhor. Você sabe que o nome do Senhor em Israel é muito sagrado. O nome de Deus é muito sagrado. E ele usa o nome do Senhor num juramento. Eu vou me dar bem, juro pelo nome do Senhor. Um crente, uma linguagem de crente, mas de uma rota errada, completamente errada. Quanta gente usando linguagem de crente para fazer coisa errada, linguagem evangélica para fazer coisa errada, texto bíblico para fazer coisa errada.
porque Deus falou no meu coração, porque Deus me deu um sonho, porque Deus está comigo, porque Deus é comigo, porque é plano de Deus, coisa nenhuma. Deus quer você correndo, mas correndo na direção dEle, não correndo para o pecado, pois aquele homem vai correr para o pecado, mas usa linguagem cristã, linguagem evangélica, linguagem de igreja, para correr para o pecado. Então ele correu cheio de vontade. E olha, irmãos, quando ele chega, ele estava correndo tanto que o general parou e viu, surpreso, e quando chega para atendê-lo, ele mente. E ele mente muito bem. Ele conta uma história. Eu venho em nome de Eliseu, o profeta, porque mudou a situação. Chegaram 2 missionários das montanhas de Efraim, e esses missionários precisam de ajuda. Por isso Eliseu, meu senhor, me incumbiu de vir aqui tirar uma oferta. E ele está pedindo que você doe, que você oferte 35 quilos de prata e 2 mudas completas de roupa. E ele mente descaradamente. Quando você está embaraçado pelo pecado, você entra na rota da mentira. Pode até manter a linguagem evangélica, pode até manter a linguagem da igreja, mas o teu coração é pervertido e você começa a mentir. E veja, quando você é maligno, ficou maligno sem perceber, você de repente começa a mentir. E começa a mentir bem. Ele mentiu bem. Veja, um general tem certa habilidade de lidar com pessoas. General da Síria. A Síria não era qualquer país naquela época. Um general, pois ele se convence. O homem mente tão bem, que sabe o que está escrito na Bíblia? Que o general diz para ele: claro, você me convenceu. Eu não vou te dar 35 quilos, vou te dar 70 quilos. E diz para ele assim: 70 quilos, pode deixar, eu vou mandar entregar 70 quilos. E manda soldados dele levar. Claro que Geazi não deixa levar até a casa, leva até perto, porque ele estava envolvido numa falcatrua, numa mentira. Quando ele volta para casa, depois de ter aplicado esse golpe, o profeta chama ele. Onde você estava? Você saiu? Não saí. Você fez coisa errada? Não fiz. E ele mente para o profeta, mente, porque ele estava embaraçado, porque ele estava enganado, porque ele estava seduzido. Mente. E o profeta diz para ele: meu espírito estava com você, eu vi tudo o que aconteceu, seu mentiroso. E aí o pecado dele é revelado. Horrível isso, não é mesmo? Horrível. E a coisa mais triste nessa história é que o profeta disse para ele: pelo que você fez, você vai ficar com a lepra de Naamã sobre você, e nunca mais vai faltar gente leprosa na tua família. Tua descendência vai ser leprosa. Diga misericórdia. Nós queremos que a nossa descendência seja bendita, sim. Você deve servir a Deus, você deve correr na direção certa, você deve honrar a Deus, porque uma das promessas de Deus é abençoar a nossa descendência. Mas aquele moço Geazi, aquele homem Geazi, trouxe maldição para a família dele. Então Hebreus capítulo 12, verso 1 fala: desembarace-se de tudo que te embaraça e te impede de correr, e do pecado que tão de perto tenta te rodear. É muito fácil pecar. Sabe, você empinava pipa quando você era criança? Meus pipas nunca ficavam muito bons. Sempre, eu não tinha muita... O último pipa que eu fiz foi com um filho nosso. Então, você quando ia empinar o pipa, meu Deus do céu, ficava penso. Penso quer dizer um lado mais pesado que o outro.
E se ele estava penso, você não conseguia controlar ele ficava desgovernado. Então, quando você notava um pipa penso, você tinha que acertar botando peso, senão ficava um pipa louco, embaraçava nos fios, caía, você ficava passando vergonha. A gente é penso para o pecado. É muito fácil, se você se soltar, se você se deixar. Irmãos, faltar na igreja num domingo é um perigo para nós. A gente precisa estar na igreja. Deixar de ter palavra de Deus um domingo já é perigoso, porque a gente é penso. Precisamos, entendeu? Senão você acaba entrando na rota de Geazi. E quando você percebe, olha só, está cheio de lepra. E você que devia ser uma bênção, está complicada a sua vida e a sua família, meu Deus do céu. Toma cuidado, por favor. Amém ou não amém? Irmãos, aí a Bíblia diz lá em Hebreus 12, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Diga, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sim, nós temos Jesus como nosso recurso. Então Jesus Cristo é o nosso recurso. Jesus Cristo é nossa motivação. Jesus Cristo é nosso remédio. Olhe para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. O apóstolo Paulo lembrou que quando aquelas serpentes morderam os de Israel lá no deserto, que havia um recurso de bronze que Moisés mandou fazer para que, chamava Neustã, para que quem tivesse mordido, condenado pela mordida de víbora, se olhasse para Neustã, seria curado. Ele diz, Jesus Cristo é o recurso de Deus para nos curar, para nos despoluir. Se você foi rebelde, se você atraiu veneno de serpente para você, se você se embaraçou, se você se confundiu, se você se contaminou, olhe para Jesus. Você tem Jesus como seu referencial, como sua inspiração e como seu remédio. Sim ou não? Então deixa eu falar uma coisa para você. Em Lucas 17:11, agora eu vou acabar mesmo. Lucas 17:11, a Bíblia conta que Jesus Cristo estava passando da Galileia para Samaria. E que quando ele entra naquela região, 10 leprosos pedem para ele ajuda. E ele dá a ordem para os 10 leprosos, vão se mostrar ao sacerdote, e vocês vão ser curados. Os 10 vão. Eram 9 judeus e um samaritano. Os 10 vão. E os 10 foram curados. Exatamente como Jesus disse. Mas um voltou. E esse um que voltou era samaritano. E se ajoelhou aos pés de Jesus. Jesus pergunta, não eram 10, cadê os outros 9? Os outros 9 estão curtindo o milagre. E aí Jesus diz pro que voltou, samaritano, vá, a tua fé te salvou. Agora, olha que interessante. Se você está com a sua Bíblia NVI, olhe no salvou, tem uma letra B, te mandando no rodapé. Porque essa palavra que Jesus usou significa também curou. Se é curou, por que não diz? Por que há essa? Por que traduz como salvou e não como? Porque é difícil de entender. Por que Jesus Cristo diria para ele de novo, a tua fé te curou? Os outros também foram curados por fé. Se você traduzir, a palavra significa curou. Mas quem traduziu a Bíblia preferiu botar salvou e colocou na nota de rodapé.
Essa palavra significa também curou. Porque não consegue entender como que Jesus vai dizer para o homem que já foi curado, agora você está sendo curado. Como assim? O que ele poderia... Bem, deixa eu encurtar, porque realmente daqui a pouco vai ser hora de acabar o culto. Há uma lenda, uma tradição de que esse homem que se ajoelhou aos pés de Jesus, que ele era descendente de Geazi, da linhagem. E que ele era leproso, porque na família dele tinha sempre gente leprosa. Era impressionante. Séculos de história de lepra. Não tem família que é assim? Décadas de falência. Ninguém na família consegue prosperar. Tudo dá errado na minha família. Décadas de divórcio. Todo mundo se divorcia na minha família. Décadas de histórico de dependência química, de bebedeira. Não tem família que é assim? Décadas de históricos de tragédia. Parece que na minha família todo mundo morre de câncer, morre de tragédia, morre assassinado. Na minha família parece que todo mundo é ruim, todo mundo é azarado. Aquele homem seria, por essa tradição, descendente de Geazi. O homem que correu na direção errada e que trouxe maldição para a família. Mas ele, estando diante de Jesus, Jesus faz por ele mais do que fez pelos outros. E diz para ele: a tua fé que te faz se ajoelhar aos meus pés, te cura. Mas os outros também foram curados. Mas você está alcançando uma cura maior. Uma cura de algo que os outros não tinham. Hebreus 12 diz: para você correr livre de todo embaraço, para você correr livre do pecado, tem Jesus, para você olhar para Ele, autor e consumador da nossa fé. Então, se você hoje está impedido de correr, porque tem pecado, porque tem laço, porque tem perturbação, porque tem alguma coisa te prendendo, porque tem algum pecado, algum alien te devorando por dentro, pois Jesus Cristo é a cura. O que eu faço, meu Deus do céu? Pois se joga aos pés dele. Se jogar aos pés de Jesus é a garantia para você se libertar e poder correr. Amém ou não amém? Aquele homem aos pés de Jesus recebe do Senhor uma palavra: pode ir, a tua fé em mim te curou. Pode ir, pode correr agora. Então hoje a gente quer terminar esse culto com você. Se você não está correndo mais, se você perdeu essa capacidade de correr, você vai se ajoelhar aos pés do Senhor e vai receber do Senhor o tratamento que só Ele pode dar. Quantos entendem? Sim ou não? Você devia estar correndo. Onde você já devia estar? Você já devia ter feito tanta coisa para Deus. Não consegue, não pode. Pois é. Mas Jesus Cristo, Ele é autor e consumador da nossa fé. Aos pés dele você é liberado do que for preciso. Quantos entendem? Meu Deus, que igreja inteligente. Fica de pé no seu lugar. E vamos orar ao Senhor. Tem alguma coisa que te prende? Tem alguma coisa que te prende? Tem alguma coisa sendo gestada dentro de você que te polui? O que está te impedindo de correr? O que está impedindo você de correr? Pois Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé.
Ele pode te curar, se você olhar para Ele. Ele é como aquela escultura de bronze que foi levantada no deserto. Ele pode despoluir você e te deixar livre para você poder correr. Feche os seus olhinhos lindos. Ora comigo no seu lugar, diga: meu Deus, olha para mim e me ajuda. Eu quero correr, eu quero cumprir a vocação que o Senhor me deu. Eu não quero viver preso, nem embaraçado, nem seduzido pelo pecado. Eu tenho Jesus, eu quero olhar para Jesus. Eu tenho Jesus, eu quero me inspirar em Jesus. Eu tenho Jesus, eu quero ser curado por Jesus de tudo que me prende. Eu sei que em Jesus há inspiração, em Jesus há poder, em Jesus há cura para mim, para que eu possa correr. Que Jesus Cristo nessa noite me purifique, me despolua, me limpe completamente, para que eu possa correr. Meu Deus, eu quero correr e nunca mais perder o foco, e nunca mais perder a visão, e nunca mais perder o senso do que o Senhor quer para a minha vida. Eu não quero me perder, eu não quero me confundir, eu quero correr em Jesus Cristo, avançar, crescer, progredir, conquistar, ser uma bênção nas tuas mãos. Meu Deus, como aquele homem, eu me coloco aos pés do Senhor. E se você precisa, se coloca de joelhos aí onde você está. Se você precisa, olha a chance de você se colocar de joelhos onde você está. Aí onde você está, eu sei que aos teus pés eu recebo uma palavra que saiu da boca de Eliseu. Trouxe um prejuízo, mas a palavra que sai da boca de Jesus traz cura. Eu me prostro aos teus pés. Diga para o Senhor: me ajuda, Senhor. Eu preciso que o Senhor me cure. Eu preciso que o Senhor me liberte. Eu preciso que o Senhor desate a minha vida. Desata a minha vida, desprende a minha vida, solta a minha vida, restaura a minha vida. Me abençoa, me abençoa, me abençoa. Que o Senhor libere a palavra sobre a minha vida, como o Senhor fez com aquele homem que se prostrou aos teus pés. Vá, se mova, avance, progrida, corra, porque a tua fé em mim te curou. Diga para o Senhor: eu confio em Ti, de todo o meu coração eu confio em Ti. Então libera a Tua palavra sobre a minha vida. O que me prendia, que não me prenda mais, em nome de Jesus, Senhor. O que me prendia, o que me detinha, que não me detenha mais. Limpa o meu coração. Seja quebrada toda palavra de maldição sobre a minha vida. Diga para o Senhor: eu recebo sobre a minha vida um decreto do Senhor, que eu sou livre para correr, livre para avançar, livre para crescer e para ser tudo que o Senhor planejou para mim. Eu serei uma bênção, eu serei uma bênção e um canal do Senhor, para que a bênção se multiplique sobre os meus e sobre muitos, em nome de Jesus. Amém ou não amém? E se você está livre para correr, fica de pé no seu lugar, e quando você se levantar, dê um aplauso bem lindo para o Senhor.